Um bom dia! Com alegria me encontro com você para celebrarmos juntos a nossa oração da manhã, nesta segunda-feira, 2 de março, mês consagrado e dedicado a São José, o gloriosíssimo esposo de Maria, aquele que serviu a Deus com fé, com empenho e amor. E o Papa Francisco nos convida, nesse ano 2021, a celebrarmos o ano de São José. Tomarmos o seu modelo, o seu exemplo. Nos permitirmos também conduzir pelos ensinamentos e as manifestações de Deus. Um Deus que fala em sonhos, através de pessoas, um Deus que se faz presente em todo instante, em todo momento da nossa vida e que sempre nos convida a olhar para frente, não ter medo do desafio, não temer as dificuldades e na esperança e na fé caminhar sempre em busca do plano, do projeto que é a salvação da humanidade e também a nós. Hoje, preparando a nossa oração da manhã, vim um pouquinho mais tarde, tive alguns imprevistos hoje logo pela manhã, então por isso atrasei um pouquinho a oração. Eu tomo o Evangelho de Mateus, o Evangelho do dia, está lá em Mateus 23, versículos de 1 a 12. E a palavra de Deus, preparada pela Santa Igreja e dirigida a nós nesse dia, através da liturgia, é uma catequese. Nos traz não só um preceito, um mandamento, mas mais do que isso, um ensinamento daquilo que nós precisamos observar, cuidar, valorizar, mas também evitar. Lógico, na busca da intimidade, da comunhão com Deus, nós temos que ter muito discernimento, sabedoria, para não cair nas armadilhas do mundo. Não nos deixar enganar ou iludir pelas tentações do maligno e não nos desviar do caminho de Deus. E Jesus vai então nos ensinando aquilo que a gente tem que praticar, buscar e exercitar todos os dias. Então busca na palavra de Deus Mateus 23, de 1 a 12. E o Evangelho de hoje, além de nos levar à oração, é também uma linda catequese. Amém? Quero desde já acolher a todos com muito carinho, vocês que participam e celebram comigo essa oração da manhã, ao vivo, através do Face, daqui a pouquinho, através do YouTube. Também acolher com muito carinho aqueles que vão compartilhar, receber essa oração durante o dia e desejar que ela possa iluminar o seu dia, te trazendo a fé, a esperança e a alegria em Cristo Jesus. E você já pode compartilhar, marcar as pessoas que você ama, enviar essa oração de forma especial àqueles que mais precisam de uma boa catequese, de um bom ensinamento. Amém? E unidos vamos iniciar a nossa oração da manhã invocando e louvando ao Senhor. Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E Senhor, nós te louvamos, agradecemos e glorificamos por tudo aquilo que nos tem concedido, pelo dom da vida e por esse lindo dia que temos a oportunidade de trabalhar,
viver e celebrar. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Agradecemos, Senhor, por nossa casa, nossa família, por todos aqueles que amamos. E suplicamos, Senhor, pelos que mais necessitam, os que clamam diante da sua necessidade ou enfermidade, os que passam por desafio ou tribulação, aqueles que estão carentes, necessitados, de forma material ou espiritual. Suplicamos pelos que necessitam da fé, do seu amor e da sua misericórdia. E vos pedimos, Senhor, pelo poder do teu Espírito, iluminai-nos, para que, conduzidos, enriquecidos com seus dons e carismas, façamos de nossa vida instrumento de fé, de amor e de misericórdia. E por isso vos pedimos, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E tomando em nossas mãos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Vamos nos deixar conduzir e iluminar por esse divino ensinamento. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas, longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você participou comigo da oração de ontem nós já falávamos a respeito dessas duas diferenças entre aqueles que são abundantes e aqueles que são escassos. Claro que Jesus está falando
de uma raça escassa. Fariseu, mestre da lei, saduceu, sumos sacerdotes, homens que tinham imagem, aparência, mas eram sepulcros caiados, já diz o próprio Senhor, porque pregam, impõem a lei, mas vivem um contra-testemunho. É a hipocrisia da fé. Daquilo que eu digo que você tem que fazer, mas eu mesmo não faço. E de certa forma, o que nós percebemos, não só na palavra de Deus, mas hoje também na nossa sociedade, são aqueles legalistas que impõem o fundamentalismo, que exigem e cobram, mas que de certa forma colocam sobre os homens e sobre seus ombros um fardo sobre-humano. Pregam algo que humanamente não pode ser vivido, porque nem eles vivem. E o que Jesus chama a atenção: escutem o que eles digam, mas não façam o que fazem, porque é um contra-testemunho. Não são capazes de pôr em prática. Deixam de anunciar a verdade? Claro que não. Anunciam a lei, os mandamentos, porém, o testemunho não condiz com aquilo que é pregado e anunciado. E Jesus, ao mesmo tempo que denuncia, ele ensina o que é correto, verdadeiro. Primeiro ponto: não queira ser o primeiro, porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Segunda parte: não tome os primeiros lugares, pois pode ser que eles não te pertençam. E diante de Deus, mais do que a imagem ou a aparência, o que vale é o coração. Por isso, na segunda parte, Jesus diz: aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. E humilhação não é ser pisado, discriminado, julgado. Não. Isso não é humilhação, é discriminação. A humilhação que Jesus nos diz e nos fala no Evangelho vem de humildade. É como se Jesus dissesse: os humildes serão exaltados. E quem é humilde? Aquele que é abundante, que não se preocupa com o que os outros falam, com o que os outros exigem, não se deixa levar pelas sentenças ou condenações do mundo. O humilde é tão abundante que ele tem paciência, serenidade, resiliência, paz de coração. O humilde é aquele que não tem pressa. Então ele não fica correndo as corridas do mundo para tentar chegar em primeiro lugar, porque ele sabe que o primeiro lugar já lhe pertence. O humilde não entra na competição desregrada dos homens para ver quem está em primeiro, quem é o maior, porque ele sabe que encontra a maioridade e a grandeza diante de Deus. O humilde é aquele que transborda, é aquele que não tem as preocupações, os exageros, as cobranças e as angústias do mundo. Esse é aquele que será exaltado. E por isso eu disse, e dei como tema da oração da manhã dessa terça-feira, que além de oração, o Evangelho, a palavra de Deus, é uma linda catequese. Porque de repente você sofre, porque está competindo com todo mundo e nunca ganha. E de fato, não vai ganhar, porque a medida do mundo é rasa, é vazia, nunca preenchida e nunca satisfaz. E o que Jesus ensina aos discípulos, à multidão e a nós: toma posse da medida de Deus. A medida que sereis medido, a medida com que medirdes, com ela sereis medido. Já disse o Evangelho de ontem. E aí, amado, olhando o Evangelho de hoje, essa linda catequese, Jesus então diz a mim e a você: aprenda a medir bem os valores, aprenda a medir bem as atitudes, aprenda a medir melhor as tomadas de decisão, as escolhas. Aprenda a medir melhor
o que você escuta, o que você recebe, o que te é oferecido. Porque se medir com a medida dos homens, essa é perdida, é vazia. Então aprenda a medir com a medida de Deus, porque essa é abundante e transborda. Então hoje, não importa em que lugar estamos, mas o lugar que vamos ocupar, porque pertencemos a Deus. E diante de Deus, vamos colocar nossa família, nosso trabalho, nossas metas, nossos sonhos, nossos projetos e tudo aquilo que precisa ser consagrado e abençoado por Deus. Amém? Vamos pedir a graça, a presença de Deus sobre nossa vida, sobre o nosso coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, por tua bondade e infinita misericórdia, abençoai e fortalecei os vossos filhos, sara suas feridas, perdoe suas faltas, tire de suas vidas todos os males. Participe, Senhor, das suas alegrias, fortaleça diante dos desafios, acalente e conforte na tristeza e na dificuldade. Enriqueça, Senhor, com seus dons e carismas. À luz do teu Espírito, dai humildade e sabedoria, paciência e alegria, a paz de coração. E que a presença do Senhor seja constante em sua vida. Que o Espírito Santo os fortaleça, os ilumine, que o Senhor habite constantemente em vossa vida e em vosso coração. Que desça sobre vós, a vossa casa, a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado por tua presença, por celebrar comigo essa oração da manhã. Compartilha, envia as pessoas que mais precisam e aquelas que você ama. Logo mais te encontro para celebrarmos juntos a nossa Santa Missa. Hoje, 19h30, presencial e também online. Amém? Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, que Ele vos proteja, guarde e ilumine. E a todos, um grande abraço.